Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de junho de 2018. Danilinho aumenta a lista de jogadores que morrem em campo. A morte de Danilinho, ex-chapecoense, que passou mal durante treino do Juazeirense B na terça 13 e não reagiu aos primeiros socorros no hospital, é mais um caso trágico que atinge jogadores de futebol durante suas atividades profissionais. No Brasil, a lista é grande e ganhou mais repercussão em outubro de 2004, quando o zagueiro Serginho, do São Caetano, sofreu uma parada cardiorrespiratória em jogo com o São Paulo, no Morumbi. Ele caiu no gramado e morreu uma hora depois, num hospital da capital. Situações semelhantes ocorrem no país desde abril de 1951. Numa tarde ensolarada daquele mês, em Fortaleza, jogavam Ceará e Gentilândia, no estádio Presidente Vargas, pelo campeonato estadual. Com menos de 10 minutos de partida, o time mandante já vencia por 1-0 gol do atacante Mitotônio. Seria o último da carreira dele, que atuou 215 vezes pelo Ceará e marcou 151. Na sequência, ele sofreu mal súbito e foi retirado de campo às pressas. No mesmo dia teve um acidente vascular cerebral e morreu. O jogador fora acometido de uma congestão estomacal aguda, decorrente de uma panelada cozido à base de vísceras de bode que comera antes da partida. 3 vezes campeão do Cearense em 1941, 1942 e 1948, Mitotônio é apontado pela crítica local como o maior ídolo do Ceará nos primeiros 50 anos de existência do clube, fundado em 1914. As causas da morte de outros jogadores, com problemas manifestados ainda em campo, são diversas. O Altencir, do Colorado PR, perdeu a vida após uma dividida com um adversário, do Maringá, pelo Paranaense de 1978. Na queda, teve ruptura da coluna cervical e morreu em minutos. Anos antes, em 1971, Tininho, do Guarani SP, não sobreviveu a um aneurisma cerebral durante treino da sua equipe. Há casos que poderiam ser evitados. O meia Fred, com passagem pelo América RJ e então no Mesquita, sofreu infarto durante um jogo da segunda divisão do Carioca, contra a Cabo Friense, em maio de 2010. Não havia desfibrilador à beira do campo e o jogador morreu a caminho do hospital. No livro Fisiologia Transdimensional, o autor Décio Iandoli Jr. mostra de maneira simples e objetiva, como são compatíveis os conhecimentos da ciência médica convencional e os preceitos espíritas. O espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião, não nega nenhum dos conhecimentos já estabelecidos pelo trabalho de séculos de pesquisas, mas dá fôlego novo à ciência, trazendo paradigma espiritualista ao pensamento científico, e jogando luz sobre pontos obscuros do conhecimento humano. Décio Iandoli Jr. traz um capítulo dedicado à fisiologia da morte que é bastante extenso e para não me tornar repetitivo vou utilizar de 3 notícias sobre a morte para apresentar o pensamento do autor. Inicialmente Décio Iandoli Jr. afirma, muito longe de pretender explicar todos os mecanismos e fenômenos que operam no nosso desencarne, creio que não há mal em compilarmos algumas informações científicas mecanicistas, e as explicações obtidas por psicografia, principalmente as de André Luiz, para formularmos hipóteses e teorias luz da razão e do pensamento espírita para que, no futuro, sejam negadas ou confirmadas. Acredito ser essa função primordial da ciência, e mecanismo de evolução do conhecimento humano, ou seja, elaborar hipóteses e procurar, pela experimentação e pesquisa, sua afirmação ou negação. Seguindo esse pensamento, permito-me, neste texto, formular hipóteses e especulações que, não necessariamente, estão corretas, deixando ao leitor seu julgamento final.
Ao longo do desenvolvimento deste livro, procuramos estabelecer, da maneira mais detalhada possível, as interfaces físico-etéricas, no triplo comando do corpo físico, perispírito, sistema nervoso, glândulas endócrinas, em que serão expressas as vontades da alma, que é o princípio inteligente. Ainda considerando a interface, temos, no duplo bitérico, a porção fluídica mais distante da alma, e, portanto, a mais próxima do corpo físico. Por outro lado, no plano físico, os neurônios são as células mais próximas do duplo etérico. Como todos nós espíritas acreditamos, rigorosamente, todas as células do nosso organismo físico estão ligadas ao perispírito, de uma forma mais ou menos intensa, dependendo do grau de evolução do espírito e da sua relação com o plano material, ou seja, depende do padrão de pensamento, e do apego do espírito, às coisas da carne. Apesar dessa ligação total perispírito-corpo físico, existem pontos específicos de ligação para a manifestação do espírito, e esses pontos estão, principalmente, no sistema nervoso, traduzidos pelos neurônios que encerram nos seus corpúsculos de início a energia sutil necessária às suas funções superiores, nos corpúsculos ocres de lipofuscina, o fator de fixação perispirítica no corpo físico, e através das mitocôndrias. O canal produtor do ectoplasma que forma o duplo etérico. Ver capítulo sobre sistemas orgânicos de controle. Portanto, todo o conjunto perispírito-corpo físico responde de maneira global à ação da alma, traduzida pelos seus pensamentos, que interagem nos encarnados com o mundo material, a fim de executar seus planos de estudo em sua faculdade de evolução. Cumpre ainda lembrar que a pineal é também responsável pelo chamado sexto sentido ou intuição, ou seja, é o receptor capaz de detectar tanto informações do plano espiritual como emanações magnéticas do plano material, servindo de antena poderosa, informando o espírito encarnado sobre o plano etérico. Continuando nesta breve recapitulação da interface, chegamos ao duplo etérico, no qual encontraremos os centros de força, também chamados de chakras ou centros vitais, com íntima relação anatômica com o sistema nervoso e endócrino, e que são transdutores e condutores de energias a serem distribuídas pelos departamentos orgânicos, assim como o sistema de nadis e meridianos acupunturais. Os centros vitais ou chakras são portais preferenciais de energia, levando e trazendo informações advindas do espírito encarnado para o seu corpo físico e vice-versa, além das oriundas de outras inteligências, encarnadas ou desencarnadas, com as quais nos relacionamos na nossa vida terrena via corpo físico, ou por mediunidade via perispírito. A consciência advém do espírito e se manifesta neste mundo com o auxílio do cérebro pelos mecanismos já citados da interface, sendo o chakra coronal sua principal via de manifestação. Muitos mecanismos automáticos são desenvolvidos pelo nosso cérebro para permitir a execução de tarefas, até bastante complexas, de uma maneira quase que inconsciente, permitindo, à nossa mente, a liberdade para executar outras tarefas. É por esse motivo que a ciência mecanicista ainda não conseguiu explicar a consciência humana. Portanto, a consciência não é física, mas espiritual, e permanece mesmo após o desligamento da matéria, ou mesmo durante os períodos de inatividade parcial do cérebro, como no sono ou no coma. Partindo desse princípio, percebemos que, para a manifestação da nossa vontade, aqui na Terra, necessitamos do aparelho cerebral, e que um defeito, ou destruição desse aparelho, pode levar à impossibilidade de manifestar-se de maneira completa no plano terreno. No entanto, temos diversos exemplos de pessoas que, após lesões muito graves do seu cérebro, puderam reabilitar-se de forma espantosa, demonstrando o grau de subordinação do nosso corpo físico ao nosso corpo perispirítico, que opera modificações estruturais e funcionais para retomar a capacidade de executar suas tarefas de manifestação.
Um turnover, ou renovação constante, dos elementos que formam nosso corpo físico é totalmente dirigido pelo nosso modelo organizador biológico, que molda, segundo seus atributos espirituais, o aparelho fisiológico. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de julho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.